Antes do nosso batismo, um tempo de reflexão na palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a acompanharem Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. Evangelho de Marcos 5, de 1 a 20. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado e o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: "Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você." Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Pai bendito, que dia maravilhoso foi o dia de hoje, tem sido o dia de hoje. E agora, Pai, quando estamos diante deste último culto do domingo, ajudando estes queridos irmãos a descerem as águas do batismo, diante de tantas testemunhas, permita-nos falar na unção do Teu Espírito Santo, para admoestar, redarguir, exortar, ensinar, apontar o caminho, consolar, repreender se for necessário, mas que a Tua palavra trabalhe em nossas vidas e opere em nós o que o Senhor deseja que ela opere. Assim nos colocamos à Tua disposição, com gratidão em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o tema de hoje tem sido o perfil da nossa geração. Pensamos nesse tema, o perfil da nossa geração, porque quando olhamos para o estado deste homem, que fizera a sua morada nos sepulcros, na condição em que ele se encontrava, aprisionado, clamando em angústia, começamos a entender um paralelo entre este homem e a nossa geração. Porque o apóstolo Paulo, ensinando o seu jovem discípulo pastor Timóteo, nos falou do perfil da última geração, ou dos últimos dias, como seria na média os homens, as mulheres, as pessoas dos últimos tempos.
E há um paralelo impressionante em relação àquele homem aprisionado com o que a gente vê hoje na realidade dos nossos dias. E lá em 2 Timóteo, Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, e hoje como pastores também recebemos essa palavra para transmitir às ovelhas da nossa geração, o texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que diz: mas você precisa saber disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Foge também destes. O texto termina dessa forma. Nos últimos dias, teremos pessoas avarentas, orgulhosas, arrogantes, traidoras, que desobedecem aos seus pais. E por que a Bíblia diz que o tempo do fim seria um tempo difícil? Porque imagina esse povo nas empresas: traidores, orgulhosos, atrevidos, insolentes, que não se submeteram aos pais em casa, muito menos se submeterão aos seus superiores nas empresas. Serão tempos difíceis, porque estas pessoas, elas levarão essa forma de vida, esse orgulho, essa prepotência e essa arrogância para dentro do casamento. Então você fica imaginando a moça sonhando casar com um príncipe encantado, e de repente ela se depara com uma realidade totalmente diferente daquilo que ela imaginou e que ela idealizou. E não estou dizendo que o homem tem que ser um príncipe encantado, eu apenas estou dizendo que as expectativas estão ficando muito distantes daquilo que normalmente se esperaria, porque nos últimos dias os homens seriam egoístas, olhariam mais para o seu conforto, para o seu bem-estar, e não estariam tão devotados para fazer da família um lugar comum, um lugar de paz e um lugar de preservação. Então os últimos dias serão difíceis. E então, diante desse perfil que Paulo traça, olhando, vislumbrando, olha, não será para os nossos dias, Timóteo, será para os últimos dias, talvez para a geração em que a igreja Voz, lá em Ribeirão Preto, estiver estabelecida, lá na cidade de Ribeirão, no Brasil, no mundo, tempos difíceis, porque as pessoas serão assim. E eu acredito que vocês estão aí no mercado de trabalho e sabem, está cada vez mais difícil encontrar bons trabalhadores. Concordam comigo? Está cada vez mais difícil você encontrar gente que possa dizer: não, eu vou realmente vestir a camisa e fazer o meu melhor e entregar mais daquilo que me foi pedido. Por quê? Por uma consciência de servo que desenvolvi na casa dos meus pais. Mas está ficando cada vez mais difícil, porque os homens terão para si um modo de vida muito aquém do que o Senhor determinou para nós. E é só o Evangelho que nos restaura. É para isso que a gente está se batizando. É por isso que a gente está querendo viver. Porque a única luz que este mundo tem é a igreja. A única luz que as pessoas têm, não vindo aqui para o culto e não ouvindo essa pregação, eles precisam ouvir a pregação da minha vida, na fila do supermercado, na fila do banco, ou em qualquer lugar em que eu estiver. E qual o paralelo então dessa geração para o homem no sepulcro? Como é que se constrói o caminho para se estabelecer morada no sepulcro? Há um processo para isso. E a primeira parte do processo diz respeito a relacionamentos rompidos. E posso até trazer aqui uma outra frase para exemplificar melhor: relacionamentos rompidos, ou então convivência insuportável. Por que ele vai fazer a casa nos sepulcros? Porque durante a vida ele foi quebrando relacionamentos, e foi ficando cada vez mais difícil lidar com o homem do sepulcro como pai.
Ficou cada vez mais difícil lidar com o homem do sepulcro como marido. Ficou cada vez mais difícil lidar com o homem do sepulcro como empresário ou como alguém da vida social. E então, alijado da vida e da comunhão, ele foi se contentando a um lugar desértico, a um lugar onde se fala com os mortos, porque com os vivos não dá mais para falar. Para trazer isso para o nosso dia a dia, esses dias eu vi um vídeo desses que passam nas redes sociais, no momento gostoso, esse do buquê da noiva. Sabe quando a noiva casa, ela prepara o buquê e reza a lenda que quem pegar o buquê primeiro é a primeira a casar. Então cria-se aquela expectativa, as moças do lado, tudo bonitinhas ali, esperando a hora para a noiva jogar o buquê. Quem sabe alguém pega e quem sabe ela possa ser a primeira a casar. Mas eis que de repente a noiva jogou o buquê e instantaneamente um rapaz todo arrumadinho, fazia parte ali da festa, ele chegou e mais alto, pegou o buquê. Ele achou que ele estava fazendo graça, ele achou que ele estava abafando, que ele era o cara da hora. Ele foi, pegou o buquê porque ele queria ser aplaudido pelo pessoal. Olha que inovação. Ele pegou o buquê, desonrando a noiva que jogou o buquê e tinha uma expectativa de que caísse nas mãos de uma colega, desonrando talvez a noiva dele, porque quem sabe ele tenha pego o buquê, dizendo, não, antes eu do que a minha noiva, que senão ela vai cobrar casamento, eu não quero. Então ele pega o buquê, e de repente ele olha para trás, e de uma forma meio zombeteira, ele pega e joga o buquê, assim, de qualquer jeito. Acho que ele jogou para a namorada dele ou para a noiva, mas ele jogou de uma forma tão desrespeitosa que as pétalas do buquê caíram. E a moça pegou o buquê, desapontada, estragou uma festa, estragou um momento. E depois dele fazer isso, ele sai rindo para os colegas, achando que ele tinha abafado. Mas o objetivo do vídeo era, olha os sinais. Você vai casar com uma pessoa assim? Você vai casar com uma pessoa que te desrespeita? Você vai casar com uma pessoa que fala com você de qualquer jeito? Você vai casar com uma pessoa que se intromete no casamento alheio e estraga o sonho dos outros? Olha os sinais. Pastor, o que isso tem a ver com o sepulcro? Quem pega o buquê de forma desrespeitosa é um exemplo. Está preparando o seu caminho para uma vida solitária, porque os sinais logo começam a se perceber. Gente, não vou conviver com essa pessoa, não vou viver com essa pessoa, não dá para viver com essa pessoa. Mas infelizmente, às vezes nós estamos tão apaixonados que a gente não enxerga nada, a gente não percebe os sinais. Mas o objetivo nosso como igreja e como pastor não é olhar para o homem que está no sepulcro, mas é olhar para quem ainda tem esperança. Olha, vigia. Porque nos últimos dias, estes homens arrogantes, orgulhosos, que envergonham a noiva, que envergonham a esposa, e consequentemente estão a um passo de envergonhar filhos, porque na caminhada da vida, já ouvi e ouvi e ouvi, filhos que dizem, pastor, ora pelo meu pai, porque eu tenho vergonha dele, ora pela minha mãe, porque quando ela age dessa forma, eu tenho vergonha dela. Não se estabelece uma casa nos sepulcros da manhã para a noite, ou de um dia para o outro. É de buquê em buquê. É de desrespeito em desrespeito. É de descuido em descuido. É de arrogância em arrogância. Luz para se espelhar, e essa luz sou eu e você. Então veja como você vive, veja como você cuida da sua casa, veja como você trata seus pais. E uma dica, namorados e namoradas,
Veja como seu namorado trata a mãe dele e o pai dele. Porque nos últimos dias, nós teremos pessoas ingratas e desobedientes a seus pais. E consequentemente, nós estaremos trabalhando para, quem sabe, de uma forma linda, fazer um lindo casamento. Mas um lindo casamento que em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, se tornou uma convivência insuportável. Então, em nome de Jesus, ouça o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você deixar o Evangelho entrar na sua vida, consequentemente você vai ver a sua família sendo mudada, seu marido sendo mais consciente. Espera aí, eu tenho que tomar mais cuidado com o que falar, como agir, como decidir, porque eu estou lidando com vidas preciosas que Deus me confiou. Então, a primeira parte do processo para se estabelecer morada nos sepulcros: relacionamentos rompidos ou uma convivência insuportável. Em segundo lugar, falta de limites. A Bíblia diz que o homem no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Esse homem acometido de espíritos malignos era um homem que não podiam contê-lo, nem com cadeias e correntes. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado e minha amada: ninguém nasce com cadeias e correntes, mas todo mundo nasce com uma palavra do pai e uma palavra da mãe. Por que a geração última seria de tempos difíceis? Porque no passado bastava um olhar dos nossos pais. Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Você vai denunciar a sua idade, mas não tem problema. Nós somos daquela época em que bastava um olhar, um tomzinho diferente. Wilson. Quando o nome é completo, aí que a coisa fica feia mesmo, né? Porque quando está tudo bem é Wilsinho. Eu era chamado de ursinho quando pequeno. Mas quando Wilson, mas basta um nome, basta um olhar. E aquilo já era suficiente para poder dizer: há limites. Não posso tocar em qualquer coisa, não posso comer qualquer coisa, não posso ir para qualquer lugar. Não posso possuir quem eu não posso possuir. Há limites. E sempre quando eu falo de limites, eu lembro do Daniel, meu filho que vocês conhecem, está pregando aqui, 35 anos, ele pequenininho, birrento que só, birrento, e lá querendo fazer a vontade dele, no berço, querendo fazer a vontade dele no berço. Aí eu peguei, teve um dia que eu cheguei nele, e peguei nos bracinhos dele, e falei: aqui! E finquei ele no colchãozinho do berço. Aqui! E ele está até hoje no mesmo lugar. Você entende o que eu quero dizer com até hoje? Porque você pôs um limite. Filho, é aqui que eu quero que você fique. E quando ele foi começar a jogar bola, eu acho que ele pegou tanto essa palavra de ficar aqui, que o técnico colocou ele para guardar uma zona lá do campo. E ele só pegava a bola se a bola chegava no pé dele, porque ele entendeu: era aqui que eu tenho que ficar. Aí no intervalo eu falei: filho, você pode ir um pouco mais, você pode pegar a bola em outro lugar e jogar. Aí ele foi jogando e se tornou um grande jogador de futebol. Mas o que eu quero dizer é que limites. Quando a gente não compreende os limites, e quando os pais não estabelecem os limites, então nós começamos a fazer aquilo que a gente quer fazer, sem perceber que a gente está caminhando para esta realidade, primeiro, de alguém cujos relacionamentos durante a vida foram rompidos, porque a convivência era insuportável.
E se nós não estabelecemos limites, e se nós não compreendemos os limites para nós mesmos, estamos caminhando para essa condição em que, bom, já que ele não respeita limites, nós temos que colocar limites na vida dele. Aí vem as correntes, aí vem os grilhões. Meu amado, tem limite para beber, tem limite para comer, tem limites para falar. Você não pode falar qualquer coisa. Há limites que nós precisamos compreender, e estes limites que Deus vai colocando na nossa vida, é porque Ele nos ama. Ele quer nos salvar, e Ele quer salvar o conjunto da nossa casa e da nossa família. Amém? Terceiro lugar, ansiedade fora de controle. Olha o que o texto diz: e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Ansiedade fora de controle. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Pelos montes, lugares altos, e pelos vales sepulcrais. Andava de dia e de noite. E a gente começa a pensar na geração de hoje, que para ficar completo só falta sepulcro, porque andar dia e noite com a cabeça que não para, e nunca descansa, e nunca confia, e nunca espera a provisão, a direção, mas está sempre no controle, no cuidado da sua própria vida, numa vida interminavelmente angustiante, cansativa e opressora. Uma ansiedade fora do comum e fora do controle. Meu amado, o diabo só aprofunda aquilo que eu começo. Tinha demônio na vida deste homem que fazia com que ele subisse e descesse clamando. Claro, tinha muitos demônios lá, mas o diabo só aprofunda o que eu começo. Se eu começo a estabelecer um modelo de vida nesse formato, onde estou na igreja, mas eu não estou na igreja, minha cabeça está no trabalho, eu preciso fazer e realizar, então eu nunca vou desfrutar da palavra, do culto, eu nunca vou desfrutar da família, porque estou subindo e descendo montes e vales, com a minha fadiga, com a minha ansiedade e com a minha preocupação. E entenda que o diabo só aprofunda o que eu começo. E se esses demônios encontraram um lugar e se instauraram ali, certamente era alguém que durante a vida já havia rompido com os relacionamentos, talvez pelo seu orgulho, pela sua forma de viver. Era alguém que com a sua forma de viver não respeitava os limites, então estava acorrentado. E com a sua ansiedade exacerbada, subia e descia, numa profunda angústia de alma. Há um versículo lindo sobre a ansiedade. Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Vamos dizer isso repetindo após mim. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Meu amado, antes de você chegar nesse profundo vale, ou nesse profundo poço de uma ansiedade fora de controle, saiba que você veio hoje aqui para se encontrar com Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque eu sou manso e humilde de
coração. Quantos querem ter um encontro com Jesus nessa noite? Depositar aos pés dele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Que coisa linda, queridos, é poder compreender antecipadamente e interromper esse processo que infelizmente aquele homem não interrompeu, embora tenha se exposto à palavra libertadora de Jesus. Mas como parte do processo, relacionamentos rompidos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, falta de limites. Em terceiro lugar, ansiedade fora de controle. Em quarto lugar, culpa, clamando pelos montes e ferindo-se com pedras. Culpa. Nós não temos a história deste homem, mas certamente os demônios encontraram um lugar na vida dele, porque ele evidencia na sua postura física que havia uma agonia, uma angústia, e ferindo-se com pedras. Primeiro a gente se fere quando a gente faz algo errado, e a gente pensa, onde eu estava com a cabeça? Então a gente se fere, sem ser com pedra ou coisa parecida. A gente fica nos nossos pensamentos, não deveria ter feito isso, e há uma dor na nossa alma. Mas quando não conseguimos cura e perdão para isso, esse nível que os demônios encontraram na vida deste homem, para levá-lo a um alto flagelo, isso revelava um profundo sentimento de culpa, do qual ele ainda não havia se libertado. E amados, há um texto em Tiago que nos diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, para que sejais curados. A oração de um justo pode muito em seu efeito. O que você faz quando você confessa? Você traz para a luz, tira do ambiente das trevas onde Satanás impera, tira da escuridão aquele algo oculto que você fez e que não contou para ninguém, mas quando você confessa, você tira do ambiente das trevas e traz para a luz do Senhor. Há duas coisas que nos guardam: a verdade e a luz. Se há alguma estrutura de mentira na sua vida, saiba que o pai da mentira é o diabo. Não há futuro na mentira, e não há futuro nas trevas. Você precisa trazer o que está nas trevas para a luz, e tirar o que é da mentira e trazê-lo para a verdade. Então, a palavra de Deus diz que se andarmos na luz, como seu Filho está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Se andarmos na luz, tira das trevas. Quais são as coisas ocultas que não podemos falar para nossa esposa? Quais são as estruturas mentirosas que temos que fazer um papel toda vez para manter aquela mentira? Isso te escraviza. É uma prisão em sua vida. Vamos orar por essa geração, vamos orar pelos nossos filhos, porque mais e mais temos ouvido histórias de adolescentes pegando a gilete e se ferindo, autoflagelando. Tem algo errado na alma, e o Evangelho nos liberta, e o Evangelho nos tira destes ambientes aprisionadores. Vamos orar pela nossa geração, vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelos nossos pais, vamos orar pelos nossos filhos. Em último lugar, nesse processo, uma autoestima adoecida. O texto de Lucas fala que ele andava sem
roupa, ele andava nu. E esse é exatamente o perfil de alguém que se deixou levar pelas feridas, pela culpa, pelo abandono, e perdeu a sua autoestima e a sua dignidade. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te dar uma roupagem de justiça, para tirar a sua vida da vergonha, da sua nudez, de que o livro de Apocalipse nos fala. Devolver a você a dignidade das roupas, da justiça, da presença de Cristo em sua vida. E é por isso que hoje é um dia especial. Estes são os processos. Mas quando Jesus perguntou para aquele homem, ou para aquele espírito que estava dentro, qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Será que você conseguiu identificar nessa palavra de hoje, nestes 5 elementos, que estes 5 elementos são suficientes para que este homem pudesse ser morada de muitos demônios? Relacionamentos rompidos. Quais as causas? Espírito de ira, espírito de violência, espírito de adultério, espírito de avareza. Uma vida sem limites, outro tanto de espíritos escravizadores. E é por isso que Jesus pergunta: qual é o seu nome? Não é um apenas, somos muitos. São janelas que foram abertas. E se porventura essas janelas foram abertas na sua vida, você está aqui hoje para que no poder do nome do Senhor Jesus, você experimente libertação deste jugo para a glória do nome do Senhor Jesus. E o mesmo poder que Jesus liberou naqueles dias, Ele está presente hoje na igreja. O Senhor está presente na igreja para que você saia daqui um novo homem, uma nova mulher, em nome do Senhor Jesus. E eu creio nisso. Jesus liberou a palavra e os demônios saíram e incorporaram 2.000 porcos que morreram de despenhadeiro abaixo. A cidade ficou sabendo, e a palavra de Deus diz que depois do homem libertado, ele foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. Assentado. Você não está mais nos altos e baixos de uma mente que não para. Você tem paz. Vestido, dignidade restaurada e perfeito juízo. Se eu maltratei meu marido, minha esposa, perfeito juízo para saber que esse caminho não serve mais para a sua vida. Se você trilhou o caminho da idolatria, da avareza, da arrogância, da petulância, perfeito juízo para entender: isso não fará mais parte da minha vida, nem da minha história. Perfeito juízo. Essa é uma genuína libertação. Mas não era somente esse homem que precisava ser libertado, aquela cidade também. Porque todos chegaram para presenciar o que havia acontecido com aquele homem. E eles estavam diante de duas realidades: um homem outrora endemoniado, mas agora assentado, vestido e em perfeito juízo, de um lado. E do outro lado, o prejuízo de 2.000 porcos que morreram e caíram de despenhadeiro abaixo. As pessoas daquela cidade então chegaram, e em vez de chegarem para Jesus, dizendo para ele assim: Senhor, o Senhor libertou esse homem, venha se assentar num lugar de honra, o Senhor é bem-vindo em nossa cidade. Não. Preferiram sentir a dor do prejuízo dos 2.000 porcos e mandaram Jesus embora. Isso mostra que não era somente aquele homem endemoniado.
A cidade estava oprimida. E a geração de hoje pode estar doente mais do que o que a gente imagina. Se não for o Senhor para abrir os nossos olhos e produzir em nós um constrangimento santo, seremos como a cidade de Gadara, que diante de um testemunho maravilhoso, preferiu sentir a dor do prejuízo financeiro de 2.000 porcos, do que sentir a alegria de um homem que era escravo e agora era livre. De que tipo de geração nós estamos fazendo parte? Aquele homem, para encerrar, assentado, vestido em perfeito juízo, fez um pedido a Jesus: Jesus, permita-me estar contigo. O que Jesus disse? Não. Volta para casa. Seus problemas não começaram no sepulcro. Seus problemas começaram em casa. Volta para casa. Se teu pai não pôs os limites devidos, volta para casa e faz melhor agora com seus filhos. Se o modelo que você tinha em casa era de um pai que espanca a mãe, volta para casa e dá carinho para sua esposa. Vai tomar um café com ela. Vai deixar ela abrir o coração para você. Se muitas das doenças que você manifestou foi por causa de uma ausência paterna, vá ser presente na vida do seu filho agora. Vai jogar bola com ele. Permita que a sua casa leia a Bíblia através da sua volta, do seu retorno. E a Bíblia diz que ele foi e ele fez isso. Ele foi, fez o que Jesus disse, voltou para casa, contou o que Jesus tinha feito. Mas ato contínuo, ele se tornou o maior pregador de Decápolis, 10 cidades. Quando a gente viaja por Israel, a gente passa de ônibus pelas 10 cidades, onde esse homem foi um impacto vivo. Às vezes queridos, nós queremos impactar milhares de pessoas, mas a palavra que Jesus dá para a gente, primeiro é a seguinte: vai impactar a sua casa, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, vai viver o Evangelho. E consequentemente, na medida em que o Evangelho é uma realidade na sua vida, nos bastidores onde ninguém vê, aí sim, outros tantos serão influenciados. 10, 100, 1000 cidades. Mas vai ser um pregador do Evangelho primeiro na sua casa, com os seus. Eu tenho certeza que quando a gente volta ao lugar onde a gente caiu e restaura esse caminho, o Senhor completará a obra em nós e através de nós. Fiquemos em pé, queridos. Obrigado, ó Pai querido, por este dia. Dia maravilhoso. Muito obrigado, ó Pai. Continua falando a cada um, e agora através do batismo nas águas, assim como estes queridos irmãos e irmãs tomaram essa decisão, que muitos dos amigos, familiares, presentes no culto de hoje, possam também tomar decisões importantes para a vida. Obrigado por este tempo aqui maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Continua falando ao nosso coração. E nós te agradecemos em nome de Jesus.